oficina, mas enfim. Vamos lá, vou tentar compartilhar o slide aqui. Vocês vão me avisando aí que eu vou perder aqui o controle da visualização. Vocês vão me avisando se está tudo bem. Vocês estão vendo bem o slide? Pode me avisar por áudio? Sim, tá bom, tá saindo aqui. Pronto. A gente vai apresentar, eu sou o Florentino Macari de Macedo Neto, vou apresentar justamente com o professor Gustavo de Andrade Durão, a oficina intitulada Novas Tecnologias na Pesquisa de História da África. Como eu disse, no primeiro momento a gente vai tentar meio que falar um pouco sobre a África, sobre intelectuais africanos, e depois a gente pensar um pouco e mostrar sites, blogs, onde a gente pode pesquisar essas temáticas sobre a história da África, intelectuais africanos. Então, a gente vai conversando aqui, à medida do possível, pesquisando nesses sites, ver o que a gente encontra, e a partir disso a gente vai dialogando sobre a temática da oficina, ok? No primeiro momento, eu pensei de apresentar aqui uma frase, um pequeno texto do Kizerbo, que é um historiador africano, bastante conhecido, que faz parte da coleção História Geral da África, e que ele fala, a África tem uma história, então ele está afirmando que a África tem uma história, ao contrário de muito do que se colocou dentro da concepção racista e eurocêntrica ligada ao colonialismo, de que a África não tem história, de que o colonialismo e as potências coloniais europeias que levaram a história para a África. Então ele está aqui falando que a África tem uma história, e ele fala, batido por vários séculos de opressão, esse continente presenciou gerações de viajantes, de traficantes, de escravos, de exploradores, de missionários, de broncóstoles, de sábios de todo tipo, que acabaram por fixar sua imagem no cenário da miséria, da barbárie, da irresponsabilidade e do caos. Essa imagem foi projetada e extrapolada ao infinito ao longo do tempo, passando a justificar tanto o presente quanto o futuro. E a partir dessa frase eu queria interagir com vocês e perguntar o que vocês entendem por África, o que vocês sabem sobre a história da África, e se nos livros didáticos ou ao longo da formação de vocês já trabalharam ou já viram falar sobre alguns intelectuais africanos e que têm contribuição importante nas produções aqui no Brasil. Então, era uma pergunta inicial para a gente tentar refletir um pouco sobre essa perspectiva dessa concepção que é criada sobre a África. Então, se vocês pudessem me responder por áudio, o que vocês entendem por África, quais as suas conhecimentos acerca de África, de intelectuais africanos, se alguém puder me responder, para a gente iniciar aqui um debate nesse sentido. Vocês estão me ouvindo? Sim. Se alguém se tiver vontade para ir falando, como eu disse, a gente tentar ir conversando aqui. Eu perdi o controle não consigo ver vocês porque eu estou apresentando o slide, mas vocês podem interagir comigo à medida do possível. Deixa eu só... Desculpa, Florentino, eu só consegui voltar agora porque eu estava gravando as outras reuniões. Eu acho que é interessante a gente perguntar se alguém daqui está familiarizado com algum intelectual, se alguém daqui já ouviu algum intelectual, seja homem, seja mulher, em relação ao continente africano. Se alguém aqui poderia dizer algum nome de alguém assim, já ouvi, já li tal livro, já li tal texto. Acho que esse seria um bom ponto de partida, né? Isso, professor. Se alguém já viu um livro didático, alguma coisa sobre algum intelectual conhecido, que puder falar, para a gente iniciar aqui para ver qual é a percepção de intelectual africano que vocês têm, para a gente poder ir construindo aqui um diálogo. Estão falando aqui no chat, né? Nelson Mandela, Thomas Sankara. O que mais, gente? Mia Couto, já ia falar isso, né? Mia Couto. A Chimamanda Adichie, né? Chimamanda Ngozi Adichie. Chinua Achebe, a Juliana colocou aqui. Interessante. Então já tem uns nomes aqui importantes, né? Muito interessante. Chinua Achebe, um intelectual
bastante interessante, tem seus romances, e aí, inclusive, ele pode ser dialogado, fazer uma análise, inclusive, comparativa com o Amadou Krumah, que é um intelectual que eu trabalho, então, né, numa perspectiva de análise sobre a África, são dois intelectuais que se casam muito bem, então, muito interessante ela citar o Chinua Achebe, que é um intelectual e com seus romances bastante fortes, assim como o Amadou Krumah, então, inclusive, pode ser feita uma análise comparativa entre esses dois intelectuais, para a gente pensar a África, pensar esse contexto em que eles estavam inseridos. Então, bastante interessante. O professor quer comentar? Eu estou tentando entrar aqui com um outro link para eu ter mais controle, ver o que é que a pessoa está comentando no chat. Estou tentando entrar. Falaram aqui também, Kabengele Munanga, né? Eu acho que assim, aqui, pelo que a gente viu, né? Tem, o Nelson Mandela é conhecido assim da mídia, né? A história tal da África do Sul, né? Tal da libertação do apartheid é o mais conhecido mesmo. Aí depois a gente entra numa galera mais da literatura, né? Que aí parece que eles combinaram aqui. Que aí o Thomas Sankara, né? Tudo bem, que fez a Revolução também, né? Mas, enfim, Thomas Sankara, Chimamanda Adichie, Mia Couto, Chinua Achebe. Aí depois, já para o final, a Bruna, né? Já colocou lá o Kabengele Munanga, o Akinyi Mbembe. Aí a Bruna já trouxe aqui para cá, né? Já tirou a galera do campo da literatura e já trouxe mais para cá, para o que a gente está vivendo aqui, né? Que são intelectuais que ainda estão vivos, né? Isso, professor. Para não demorar muito, eu vou passando os slides aqui agora, que eu trouxe aqui, junto com o professor, 3 intelectuais, para a gente ir conversando um pouco sobre eles. Coloco aqui, intelectuais africanos e luta anticolonial. E aqui foi colocado 3 intelectuais, meio que para a gente pensar também 3 tipos de colonização. Colonização francesa, colonização portuguesa e colonização inglesa, porque apesar das semelhanças, ela tem bastante diferença. E então tem aqui o Amadou Krumah, que foi costa-marfinense, ele passou pela colonização francesa, então a gente pode pensar a partir dele na colonização francesa. O Amílcar Cabral, enquanto líder revolucionário, foi o secretário-geral do PAIGC, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, que liderou toda a luta anticolonial em África contra o colonialismo português. Desculpa, pode falar. Com licença. O slide, ele ainda está na primeira página aqui para mim. Sim. O meu eu passei, deve ser problema na internet, porque eu passei aqui já. Eu também não estava vendo. Você quer que... Não dá no mesmo. Você quer que eu passe aqui? Olha, para resolver, professor, é só apertar tipo num livrinho, ó, que tem aí, ó, do lado da apresentação. Continua no mesmo? Sim. Continua. O professor poderia passar, fica melhor. Eu passo aqui. Eu já tinha baixado. Já estava com ele aqui. Deixa eu só tentar diminuir. Espera aí, só um segundo. Você já parou de apresentar? Tá. Vou parar aqui de apresentar. Pronto. Aqui eu estava só fazendo uma coisinha aqui para depois... Eu estou multifunção, autorizo ali numa mesa, autorizo na outra, vejo na outra. Pronto, agora vai dar certo. Veja se vocês estão conseguindo ver. Sim, apareceu. Pronto. E se vai passar. Olha aí. Passou. Pronto. Pode colocar no próximo, professor. Tá a imagem dos... Isso. Então, como eu estava falando desses intelectuais, o Amadou Krumah, enquanto romancista, que foi bastante importante desde a sua primeira obra, que é O Sol das Independências, e que ele vai buscar ali criticar os novos dirigentes políticos naquele contexto de emancipação, em que tinha todo aquela
crença de que realmente, a partir das independências, tudo em África ia mudar. Então, já desde o início, ele começa a observar que muitas permanências, então, o colonialismo histórico meio que acabou, mas houve muitas permanências em relações de dependência em relação à antiga metrópole, toda uma estrutura hierárquica autoritária que permanecia mesmo após a independência. Então, ele já vem criticar desde o seu primeiro romance, que é publicado ali em 1968. Então, todas essas perspectivas críticas já na obra do Amadou Kouma. E depois, nos seus romances seguintes, como, por exemplo, A Espera do Voto das Bestas Selvagens, que é um romance que ele vai criticar todos os regimes ditatoriais em África, e principalmente na África Ocidental Francesa. Então, tem toda essa perspectiva crítica, e os romances dele meio que caminham nessa perspectiva histórica de falar sobre a África, dos africanos. E o Amílcar Cabral, esse personagem já mais conhecido, a gente vai observar quando for acompanhar os sites, a gente vai encontrar muito mais material sobre o Amílcar Cabral. É muito mais fácil achar material sobre o Amílcar Cabral do que sobre os outros intelectuais. Então, para a gente ver a potência desse intelectual, ele enquanto líder revolucionário, mas também a capacidade diplomática dele de se articular com diversos países africanos, mesmo países europeus, e mesmo do bloco capitalista, nesse contexto geopolítico da Guerra Fria. E um terceiro intelectual muito importante, que também foi colocado aqui, que é o Kwame Nkrumah, que foi o primeiro presidente de Gana, que era Antípia Costa do Ouro, e ele também foi um dos principais nomes do pan-africanismo, meio que ele, juntamente com outros nomes, foi responsável por trazer a perspectiva pan-africanista para a África, naquele contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, e também foi bastante importante naquele contexto do nascimento dos movimentos nacionalistas e anticolonialistas para levar a independência dos países africanos. E aí, nesse sentido, eu gostaria de problematizar com vocês a própria ideia de descolonização, porque muitas vezes a ideia de descolonização está ligada aí como se as potências coloniais tivessem cedido a liberdade e a soberania para os países africanos. A gente sabe que teve bastante luta anticolonial, teve os movimentos e as resistências africanas. Então, é importante a gente discutir essa perspectiva do próprio nome descolonial, meio que ele pode indicar a ideia de que o colonialismo histórico deixou de existir, mas a gente sabe dessas bastantes permanências, e a gente pode relacionar com o Brasil, de que ainda existe muito do colonialismo também nas mentes das pessoas. Essa questão do racismo ainda também é muito ligada a essa perspectiva colonial. Então, para a gente refletir um pouco sobre essa ideia, inclusive tem autores que trabalham com perspectiva, um outro conceito que é de decolonialidade, ou seja, reconhecendo que existe uma colonialidade, ou seja, do poder e do saber, e então deveria trabalhar na perspectiva decolonial, que seria desconstrução dessa lógica colonial, reconhecendo que ela permanece. Então, esses três autores, eles abrem muitas portas para a gente refletir sobre esses processos coloniais, que ele não é, digamos, uniforme, ele tem suas transformações ao longo do tempo, desde a Conferência de Berlim, ainda no século XIX, até no período que tem a emancipação da maioria dos países africanos. Então, esse não é um processo uniforme, e para a gente pensar esses processos coloniais, tanto colonização francesa, inglesa e portuguesa, enquanto colonização portuguesa e francesa, essa administração direta é ligada muito a essa lógica de assimilação cultural e tudo mais. A colonização é inglesa, mas numa lógica mais indireta e descentralização. O professor Gustavo tem mais conhecimento e pode até me corrigir se eu estiver errado, mas meio que é isso que a gente pode resumir aqui desses três processos coloniais, que são semelhantes, mas que também carregam suas diferenças. O professor pode até me complementar e me corrigir, caso eu tenha me equivocado. Professor? Olha, eu vou deixar para falar no final, Florentino, mas está muito bem, está indo muito bem, porque eu não consigo falar, senão fica dando interferência. Mas segue a apresentação, que no final eu complemento, falo alguma coisa, mas está muito bem. Tá bem, professor. Pode passar para o próximo slide, professor, que aí eu queria mostrar alguns sites importantes para a gente pesquisar a história da África. E aí eu ia querer que o professor fosse abrindo eles e a gente fosse mostrando para o pessoal que está assistindo, abrindo para a gente ver o que a gente pode encontrar neles. Pronto. O professor poderia ir abrindo esses links aí. A gente ia vendo o material que a gente podia encontrar em cada um deles, e aí a gente pode
vendo qual material que a gente pode baixar, qual material que dá para a gente ler online, se for possível. Já coloquei, não está aparecendo, não? Aqui, ó. Pronto, esse aí que é da Unesco, né? Ponto aí. Esse é o da Unesco. Eu vou desligar o meu som, porque senão vai dar interferência. Tá certo. Nesse site, a gente pode achar muita documentação relacionada a instituições de diversos países e que envia esse material para o centro da Unesco. Então, documentação do mundo todo, mas como o foco aqui é África, a gente pode encontrar material sobre os intelectuais africanos, mas aí um dos intelectuais que está aí, que é o Kwame Nkrumah, você não encontra quase material sobre ele. Eu não sei por quê, porque ele também escreveu obras importantes, mas a gente encontra pouca coisa sobre ele, mas a gente encontra bastante coisa sobre o Amadou Nkrumah, especialmente. Nesse site, você pode fazer uma pesquisa simples. Por exemplo, quando você está procurando obras, você normalmente tem que colocar data ou autor da publicação, então é uma pesquisa um pouco mais complexa, mas como o foco é intelectuais africanos, você pesquisar pelo nome do intelectual, normalmente já aparece uma série de obras e de documentos sobre ele. Então, se o professor até puder fazer uma pesquisa rápida aqui, que o nome do Amadou Nkrumah provavelmente já vai aparecer um conjunto de documentação sobre ele. Esse não está aparecendo. Esse não está... Não. Ah, tá. Mas não sei, porque nesse site é uma pesquisa rápida, já era para aparecer uma série de obras sobre esses autores. O do Amílcar Cabral tem 193 resultados. Pronto. Mas do Amadou Nkrumah o professor não achou? Não. Mas tem, porque eu encontrei muito material dele aí. É porque eu acho que a pesquisa não... Tá certo, escrita. Então, o professor passa para outro, depois no final eu tento abrir só esse aí eu coloco para o pessoal ver. Mas, Tá bom. mas no geral dá para encontrar material sobre esses dois autores. Sobre o Nkrumah, normalmente você não vai achar na maioria dos sites poucos materiais, apenas algumas obras dele. O outro site, professor, eu não estou conseguindo ver. Outro site que é o É o site Casa Comum. Casa Comum. Esse também você encontra. Você tem que procurar as pastas. No caso, quem está procurando sobre intelectuais africanos, no meu caso, que eu estudei intelectual africano, e especificamente o Amílcar Cabral, então eu procurei a pasta que tem material sobre o Amílcar Cabral. E ali você vai encontrar um conjunto de documentações sobre ele, desde correspondências, tem documentação da BID, que era a Polícia Internacional Portuguesa, naquele contexto do de luta colonial. Você encontra documentação, cartas dele, você encontra documentação
relacionada aos estatutos do PAIGC, que é o Partido da Independência da Guiné e Cabo Verde. Então, tem um conjunto de documentações importantes, mais em torno de 300 ou mais documentação relacionada ao Amílcar Cabral e o PAIGC, no qual ele era secretário-geral. Se o professor puder encontrar a pasta aí e mostrar algumas. Só que esse site você não consegue baixar a documentação, você tem que ler todo online, mas no computador você consegue. E aí, caso você queira copiar e aí montar um arquivo no PDF, coloca no Word e depois transforma em PDF para facilitar a leitura, no caso você queira. Mas aí, na hora de fazer a referência, se for utilizar no seu trabalho monográfico ou algum outro tipo de trabalho, você tem que ir lá na BNT e conferir direitinho como é que monta essa referência, né, para ter todo esse cuidado metodológico na hora de montar essas referências, essas citações. E aí, no próprio site, tem um local que encontra para a gente copiar uma citação. Só que esse modelo de citação que está aí no site não é o mesmo que é cobrado na BNT, então tem que ter cuidado, não só copiar esse modelo de citação que está aí e colocar em seu trabalho, que segundo a BNT vai estar incorreto, né? Posso mostrar outro site? O Casa Comum eu abri aqui, você não viu? Eu abri uma declaração. Será que o pessoal não conseguiu ver? O pessoal pode falar aí. Eu consegui ver. Porque eu acho que a internet não está boa, porque não está aparecendo o slide compartilhado aqui. Não sei por quê. Aqui eu estou mostrando, olha, por exemplo, declaração, aí tem uma declaração em francês. Aí tem no final, né? Julho de 62, Amílcar Cabral, secretário-geral do Partido Africano de Independência da Guiné, Portuguesa e da Ilha de Cabo Verde. Tem uma documentação interessante que eu acho aí, que era do Estatuto do PAIGC de 1973, e que tem muitos pontos dos aspectos ideológicos do PAIGC, por exemplo, quando fala de centralismo democrático, que você já consegue relacionar com a questão do marxismo-leninismo, mas aí a gente tem que ter um cuidado na hora de utilizar uma fonte dessa para não dizer que o Cabral era um marxista-leninista simplesmente porque ele, enquanto secretário-geral do PAIGC, tinha entre os pontos do Estatuto era a questão do centralismo democrático. Então, cuidado para a gente, enquanto for trabalhar essas fontes, saber relacionar com outro conjunto de fontes e um conjunto de ideias desse autor. Então, o Amílcar Cabral, a partir das pesquisas que eu pude fazer sobre ele teve bastante influência do marxismo-leninismo, mas ele não se considerava um marxista ortodoxo, digamos assim. Então, em alguns pontos mesmo, ele foi até crítico ao marxismo, como, por exemplo, quando fala em questão de classes e tudo mais. Então, cuidado metodológico na hora de analisar essas fontes. Mas, enfim, dá para a gente observar essa influência marxista-leninista na questão ideológica do PAIGC. Enfim, pode continuar, professor. Vamos abrir o próximo portal de memórias de África e de Oriente? Pode ser, professor. Pode ser. Uhum. Pronto, nunca abre e depois abre tudo junto. Já abri. Pronto. Esse aí tem um probleminha, porque também não dá de baixar a documentação, fazer o download da documentação, mas dá para ver muito material online nesse site. Agora, quando a gente procura exatamente sobre intelectuais africanos, no caso eu fiz pesquisa sobre Amílcar Cabral nele, quase não encontra material disponível nem mesmo online para você ver, mas você pode ver referências interessantes que você pode pesquisar em outros sites. Então, algumas referências que eu pude observar nesse Memória de África e de Oriente, a partir dessa referência eu fui buscar em outros sites e aí eu encontrei, que no caso foi o Arquivo de História Social de Lisboa. Então, eu peguei a referência aqui nesse site, porque tem aí uma referência completa desses textos, e aí eu procurei em outro site. Então, como eu disse, nessas pesquisas online, meio que é o mesmo processo de uma pesquisa em arquivo. Você vai procurar em arquivo, você não acha tudo ali de cara. Você tem que passar a procurar qual é a documentação que também é necessária para você, então, dentro do seu recorte temático e temporal. Então, é o mesmo processo que acontece nos arquivos, digamos, físicos, é o mesmo processo que acontece no arquivo virtual. Você tem esse processo de
seleção de procura dessas fontes a partir do seu tema também. Exatamente, eu estou passando aqui para eles verem algumas dessas temáticas, eu botei aqui Cabo Verde, né? Aí tem documentos de 47, né, de 59, do século XX, e bem interessante, né? Exploração dos lugares e, enfim, né, alguns relatórios aqui importantes para quem está fazendo a pesquisa, né? Exatamente, professor. E quem tem curiosidade também para trabalhar essa questão do colonialismo português, aí tem muito material sobre a questão das leis que eram empregadas durante o regime colonial português, então, que foi passando por transformações, e principalmente a partir de 1951, se eu não salvo engano, tem toda aquela questão de transformações da lei do indigenato e tudo mais. Depois tem a questão, se eu não me engano, em 1962, que deixa de ser... A questão da cobrança de impostos também se modifica. Então, para quem tem curiosidade sobre essa temática, quer procurar, também encontra nesse site documentação nesse sentido. Pode encontrar sobre essas leis, digamos, leis coloniais que eram empregadas nesse contexto aí. Vou passar para o próximo aqui, tá? Tá certo, professor. Eu não estou conseguindo ver. É o Arquivo Social de História Social, do Lisboa. Lisboa, pronto. Aí o professor, Isso. nesse caso aí, para procurar documentação sobre, no caso eu procurei sobre o Amílcar Cabral aí, porque está relacionado a outros países de colonização portuguesa, esse site. Vai depois na parte de coleção de história social, e aí você pode fazer uma pesquisa aí, e aí tem naquela partezinha do lado direito, você pode pesquisar pelo próprio nome do intelectual, que provavelmente vai aparecer uma lista de documentações. No caso, como eu queria trabalhar um pouco a questão da perspectiva do pensamento político dele, eu procurei textos políticos de Amílcar Cabral, e a partir desse momento já apareceu a opçãozinha, então eu cliquei e consegui fazer o download de uma obra importante dele. No caso, uma coleção de textos dele que estava numa obra organizada pelo Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde. Eu não sei se o professor conseguiu achar aí. Consegui, agora eu estou aqui tem nas seções, né? Tem a seção extrema esquerda, Frente Patriótica de Libertação Nacional, Movimento Estudantil. Qual que você quer que eu abra? Movimento Sindical. No caso, a pesquisa eu nem fiz nessa aba aí, eu pesquisei pelo próprio nome do Amílcar Cabral, e aí vai aparecendo as opções, eu procurei os textos específicos dele, aí não é nessa partezinha vermelha. Aí eu procurei, deve ter um espaçozinho aberto, onde você pode pesquisar pelo próprio, o que você deseja. Pronto, Amílcar Cabral, já achei. Se você botar aqui na procura, ele já dá, ó. Coleção Arquivos de História Social, tem uma pesquisa global, PAIGC, Partido Africano da Independência, 20 resultados. MPLA, tem bastante coisa aqui. E aí os resultados aparecem aqui embaixo. Amílcar Cabral, comunicado do Comitê Nacional soutient a liberação dos pueblos de colônia português, contendo dados biográficos de Amílcar Cabral. Esse também parece ser bem interessante, né? Isso, professor. Então, mas aí você pode encontrar várias documentações, e o bom desse site é que você consegue fazer o download deles bem rápido, dessa documentação. Ao contrário de alguns sites que só são disponíveis em material online, nesse você pode fazer o download desse material. Então, eu achei bem interessante pesquisar nesse site. Inclusive tem aqui, National Liberation Culture, né, o texto que você trabalhou, que é Libertação Nacional e Cultura. Aí você baixa aqui no Acrobat, aí ele já dá a versão toda em PDF que você já pode ter, né? Isso. Aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente? Sim, tô vendo. Manda os links depois, professor, no chat, eu achei bem interessante. Parece com o site da Hemeroteca. Pois é, a gente pode, eu não falei ainda com o Florentino, mas se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar o PowerPoint para vocês. Ótimo. Já está no PowerPoint. Cadê? Deixa eu voltar. Esse é muito legal, do Lisboa. Pode ir para o próximo, CEA da USP?
Pode Centro de sim, Estudos professor, Africanos da pode USP. sim. E aí, como eu estava dizendo, o que eu gostei desses sites foi porque, como eu estava pesquisando sobre intelectuais, a pesquisa é um pouco mais simples do que quando você está procurando obras, por exemplo, que ela citou aí na Hemeroteca Digital. Normalmente tem que colocar mais informações para você achar uma obra específica, o autor, o ano da obra e tudo mais. Então, como eu estava procurando intelectuais, então achei com facilidade obras sobre esses intelectuais, artigos e tudo mais. Então, pronto. Esse aí é qual, professor? Não estou conseguindo É o do ver. Centro de Estudos Africanos da USP. Pronto. Esse também é muito interessante, porque tem documentação, acho que a maioria deles é produzida ou por africanos ou por afro-americanos, se eu não me engano, é isso. Então, tem toda essa documentação, várias produções nesse sentido. Então, é um site também muito interessante. Você encontra material, artigos e tudo mais sobre a África e intelectuais africanos. Então, achei bastante interessante também trabalhar com esse site. Tem as dissertações e teses, né? Que ele está Isso, mostrando professor. aqui. Aí interessante também, porque tem uma parte aí, não sei se dá para ver, que tem obras, a questão das obras, referências de obras. E aí você não encontra para baixar, mas você encontra a referência completa dessa obra, que aí, novamente, você pode pesquisar essa referência aqui e procurar em outro site essa referência para fazer o download, ou mesmo ver online. Então tem aí, sei lá, em torno de mais de 100 obras que tem a referência completa nesse site, e você pode procurar em outros. Ó, só para falar que eu abri aqui por acaso, né? Aí apareceu o Bazanga de Chaba, Zaire, Aspectos Socioeconômicos e Políticos Religiosos. É uma tese de doutorado de 1977 de um professor conhecido de todos nós, Kabengele Munanga. Tá? Então, Isso. se quiser lá... Mas aqui tem como baixar? Eu só tenho dado. Na parte das revistas tem, professor. Você pode ter uma segunda parte aí que tem essa questão da... Não sei se está revista ou periódico, se não estou conseguindo ver. E-book e revista, da Pronto, aí revista você pode África. clicar em revista, que aí depois você clica na revista novamente, você vai aparecer um monte. Deve ter bem em cima a revista atual e as anteriores. A pessoa pode Nossa, eu clicar bem, tinha essas revistas todas, já a pessoa clica joguei bem, fora. se o professor puder clicar B e anteriores, e aí, pronto. Aí o professor pode clicar novamente em alguma delas, que aí depois embaixo vai ter um monte de artigo em PDF de autores conhecidos, como Munanga, e vários outros autores conhecidos, que a gente pode utilizar para quem está fazendo algum trabalho nesse sentido, artigo científico, algo do tipo, quem tem curiosidade de estudar sobre a África. Perfeito. Eu me desfiz das minhas justamente por conta disso, porque aqui no site você consegue achar, né, tudo, né? Já está tudo gravado aqui. Eu abri aqui um dossiê, um número, né, e aí tem alguns artigos aqui. Diversidade de itinerários terapêuticos da população negra de Moçambique, popular, o folk profissional, Panafricanismo e Teoria Social, uma herança crítica, do professor Muriatan Barbosa, bastante coisa aqui. Isso, professor. No caso, eu trouxe esses 5 sites, mas tem, sei lá, pelo menos uns 19 sites que eu já entrei, que também são bastante importantes e interessantes. Falta um só, Isso, um professor, African se eu não me Online engano, Journal. isso, tem um conjunto de periódicos, que, no caso, tem outros sites que a gente pode pesquisar, só que são sites um pouco mais difíceis de você conseguir manusear ele. Então, eu apresentei esse, que era mais simples, a pesquisa mais rápida, para quem está introduzindo a história da África, né? E como é que a gente pesquisa nesse African Journals Online? Esse, professor, eu só entrei em acesso nele só recentemente, então eu não sei pouca coisa dele também, mas eu acho que você consegue encontrar, você clica aí e vai nos países, que aí você encontra, tipo, periódicos desse país específico. No caso, eu pesquisei um pouco sobre a Costa do Marfim, se não me engano, que é aí. E aí eu pesquisei e aí encontrei alguns artigos de alguns periódicos relacionados a esse país. Se não me engano, tem uma lista de 31 países do lado direito. Porque eu botei aqui na procura e não achei. Que deve que tá em inglês, né, provavelmente. Isso. Mas aí você procurando no site, procurando pelo país que você tem alguma coisa relacionada. Tá aqui embaixo, né? São 30, são revistas, né, de 35 países da África. Olha que interessante. Isso, você encontra... Aqui, vamos ver se a gente coloca o África do Sul, já que o pessoal falou
o nome dela. Ó, aí tem o Actia Structilia. Aí vai falar com a história do jornal, mais ou menos, né? Do jornal, da revista, do periódico, né? África Insight, África Sanguínea, aí tem as revistas específicas, né, desse, ó, essa aqui, African Journal of Cross-Cultural Psychology and Sport Facilitation. Então, em relação ao esporte, aí as meninas que vão falar amanhã da oficina de saúde, né, da população negra, é muito interessante. Economias e finanças, aí você clica na publicação, né, e aí tem a publicação e depois tem o número atual e os artigos em PDF, como as nossas revistas, né, quando a gente vai fazer a pesquisa. Esse é bastante interessante mesmo, por isso que o Florentino falou, pela pesquisa dos países aqui. Você quer conhecer, você procura o nome do periódico ali e você consegue achar alguma coisa sobre o país, né? Bem interessante. Vou voltar para o slide, pode ser? Pode ser, professor. Então, vamos lá. Tá dando para ver agora? Eu não estou vendo, professor, estou seguindo só. Acho que é problema na minha internet. Mas... Bom, abriu a página. A Bruna perguntou como foi o processo de localização dessa pesquisa aqui no chat. Na verdade, foi quase que, sei lá, no improviso. Como eu não conhecia quase nada da história da África, o professor Gustavo me apresentou, então ele foi orientando pesquisa, no caso, a Memória de África Oriente, ele me apresentou esse site. Aí eu vi algumas referências, e como não encontrava nele, então foi quase que na intuição. Então, não acho aqui, vou para outro. E aí foi procurando. Então, tem alguns sites, e aí, de novo, para a gente pensar na questão metodológica dessas análises. Então, tem muita coisa de África aí, mas você, na Wikipédia não conta. Em sites como a Wikipédia tem muito. Então, a gente vai fazendo um trabalho de exclusão desses sites em que a gente não encontra referências confiáveis, e aí a gente vai procurando sites mais confiáveis, onde você encontra material realmente de autores também conhecidos. Então, acho que a partir dessas referências é que você vai entendendo quais os sites mais confiáveis para você fazer a sua pesquisa. Então, meio que foi isso. Eu não conhecia nada de África, foi assim, de repente. Então, foi meio que no escuro, tentando encontrar material sobre África, e aí eu fui encontrando esses sites que eu achei interessante, e também porque eu não lidava muito bem, ainda não lido com questão interessante, porque é uma oficina sobre novas tecnologias, e eu não lido tão bem assim, agora um pouco mais, mas no início não lidava tão bem com novas tecnologias, então eu fui procurando sites em que eu podia fazer pesquisas mais rápidas, e mais fáceis, e não necessitasse tipo, de uma coisa mais criteriosa para achar esse material. Então, meio que foi isso. Procurar sites em que podia fazer a pesquisa mais rápida e que não fosse tão difícil de encontrar esses documentos. Pronto, eu vou ler aqui, né, para o pessoal, a questão que está no slide, né, que o Florentino botou, o Portal das Memórias de África e do Oriente, né, o que ele oferece para a gente, fazendo uma recapitulação, né, o catálogo de arquivos, centros de documentação, bibliotecas, documentos, instituições relacionados com a temática, desenvolvimento e cooperação com os países africanos de língua portuguesa, lusofonia, através de uma biblioteca, um arquivo digital, disponibilização online e livre acesso sobre referências bibliográficas de várias partes do mundo, enfocando, obviamente, a África e a Ásia, né? O African Online Journals, que é o que a gente viu agora há pouco, né, tem a maior coleção online do mundo sobre os periódicos acadêmicos, publicados pela África e revisado pelos pares, aquele que eu mostrei, né? Sua missão é aumentar a visibilidade online e o acesso ao uso da produção científica publicada na África em apoio à pesquisa africana de qualidade e ao ensino superior, né? Oferece hospedagem gratuita para mais de 500 periódicos revisados por pares de 31 países africanos. Mais de metade dos 100 mil artigos em texto completo no site estão em parceiros periódicos de acesso aberto. Podem ser baixados gratuitamente. Casa Comum, né, que é um dos meus preferidos, eu acho que posso contar, né, que o Florentino falou desse site, achou e tal, e depois eu fui fazer um parecer de um artigo e a pessoa usava esse site, mas só que não dava o devido crédito a esse site, né, não colocou ali que tem documentos, tal, não sei o quê, que é importante
se consultar esse site, né? Porque essa Fundação Mário Soares e Maria Barroso coloca essa documentação de arquivos que foram digitalizados. Então, são documentos de época que são muito difíceis, né? Quem hoje em dia, em plena pandemia, conseguiria pegar um avião e ir para Portugal ou ir para Cabo Verde, né? Para fazer a pesquisa lá dessa documentação. Então, isso está digitalizado e isso fornece a gente elementos, como o Florentino falou, para a gente entender melhor as pessoas que a gente está pesquisando, né? Esse da FMG, eu acho que você não falou, né, o Florentino? Centros de Internacionalização de Redes de Estudos Africanos. Florentino. Estava com o áudio desligado. Eu acho que eu falei por alto, porque eu acho que é o Centro de Estudos Africanos, porque ele tem, tanto em Minas Gerais, se eu não me engano, ele tem na USP também, e também tem o Centro de Estudos Africanos, que está em algum país africano, mas eu não me recordo qual. Então, você pode encontrar esses 3 sites, que é o Centro de Estudos Africanos, mas ele tem diferentes lugares, que você encontra material que, salvo engano, é produzido por pessoas que são africanos, escrito por africanos e afro-americanos. As produções, a maioria delas são escritas por africanos e afro-americanos. Então, eu achei também super interessante essa perspectiva da gente pensar a produção desses textos, não numa partir de uma lógica eurocêntrica ou ocidental, mas escrita por os próprios africanos, que também é interessante. De novo, para a gente tentar reconectar aqui com a lógica da Oficinas e da UESP Negra, essa questão da identidade, da memória, de pensar essa produção do conhecimento, de pensar a importância da história da África no Brasil, que apesar de, depois da redemocratização, ter sido um pouco mais forte, depois com a Lei 10.639 também, mas ainda é um pouco escasso. A gente vê isso nos livros didáticos, em que a história da África ainda é muito contada ou narrada nessa perspectiva ocidental. E, então, é importante a gente, quando vai produzir um trabalho sobre a África, também valorizar os africanos que escrevem sobre a África. Então, é interessante nesse sentido. Uhum. Com certeza. E a UFMG, a USP, a Universidade Cândido Mendes, né, no Rio, são grandes centros de estudos afroasiáticos, tá? Então, claro, a UFBA, não podemos deixar de dizer, né, da revista da UFBA, a Revista de Estudos Afroasiáticos. Então, tem aí, nessas revistas, nesses artigos, a gente pode encontrar muita coisa interessante, principalmente as que são produzidas por intelectuais africanos, né? E a atividade, Florentino, como é que a gente vai fazer? Posso abrir aqui? De novo. Posso abrir aqui? Pode sim, professor. É só uma atividadezinha de interação rápida que a gente pode brincar aqui. Pode compartilhar o link também para o pessoal, caso queira fazer no celular, para ser mais legal. É só uma atividadezinha de interação mesmo, para a gente brincar um pouco, para descontrair. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no meu sem dar microfonia. Eu quero me ver também, né? Por que não está indo? Aqui tem as referências, obrigado. Espera aí, deixa eu ver por aqui, que acho que vai ser mais fácil. Aí pode... já abriu aqui, né? Espera aí, eu vou fazer assim, ó. Não é melhor assim? Se todo mundo fizer, precisa apresentar? Eu acho que é melhor todo mundo fazer, né? Porque se a gente apresentar, só a gente que vai colocando as respostas. Pois não. Olha, a gente vai dar um tempinho para vocês fazerem, então, tá? A atividade que a gente elaborou para vocês.
Tem mais alguém colocou alguma coisa aqui no chat enquanto a gente estava... Tá, tudo bem, Wesley, sem problema. Certo, Edson. Obrigado pela participação. Um quizzes, é isso? Ah! Me sentindo com minhas crianças do 5º ano. Peraí. É maravilhoso. Aí, peraí, tem um som aqui, chat. Deixa eu ver aqui como é esse babado. Ah. Ai, meu pai. Eu vou chutar o nome todo do povo. Que difícil. E errei. Isso é para o pessoal, para ver se o pessoal prestou atenção mesmo, né, no nosso... Mas o segundo eu pensei que eu tinha acertado. Como assim? Eu gostei disso. Eu vou errar tudo. Acho que é esse. Ó, acertei um. Alguém levantou a mão, professor? Eu estava... Não, acho que alguém falou aqui no Ah, sim. chat. Eu acertei um. Fiquei na dúvida no último e errei. Eu quero que as pessoas ponham a pontuação aí no chat para a gente ver os pontos das pessoas. Ó, eu vou botar o meu. Eu juro, eu não trapaceei, eu juro. Pessoal, me desculpar pela câmera desligada, é que a lâmpada aqui queimou e agora ficou muito escuro minha imagem. Gente, também queria só fazer um adendo, né? Assim, enquanto vocês fazem aí, não sei quem já terminou, mas muito bom, gostei bastante do joguinho, Plantino, obrigado, foi uma surpresa aí.
Tem portais também importantes, né, como o GLDS, que é um portal criado pela equipe da Sueli Carneiro, né, e tem vários tipos de informações, periódicos e tudo mais, e eu vou botar aqui na nossa oficina, aqui no nosso chat, que assim a gente também fica com essa informação, né? Mais em relação às coisas que acontecem no movimento negro, né? A parte de notícias, a parte das produções, né? E vira e mexe, e tem algum artigo, tem alguma publicação assim nesse sentido, né? Uma comunicação, algo assim. Então, é importante a gente lembrar disso também, a gente lembrar que muitas vezes, olha, estou gostando de ver os pontos de vocês. Todo mundo fez aí o quiz direitinho, todo mundo, né? Só para fortalecer, né? Só para gravar bem, né? O que a gente tinha falado aqui, o que o Florentino demonstrou, falou um pouco, e eu fiquei aqui prestando atenção também. Então, gente, esse brincadeirazinho aí no WordWall é interessante também para vocês que estão preparando, vocês que vão fazer prática pedagógica, para quem é estudante, fazer estágio. Então, são alguns sites, se vocês quiserem, eu posso também passar alguns sites onde vocês podem desenvolver atividades mais interativas, que eu acho que assim, que é interessante também dinamizar o processo também de aprendizagem, não apenas esses questionários mais físicos, assim, mas essa questão mesmo ligada ao digital, que também é muito forte hoje em dia. Então, se vocês quiserem, eu tenho outros sites em que pode desenvolver atividades. O problema é que a maioria deles só permite algumas atividades grátis, outras precisam pagar, mas enquanto eles aceitarem fazer grátis, dá para ir desenvolvendo pequenas atividades grátis. E também pode encontrar também já atividades prontas sobre África, no caso a gente está falando aqui sobre intelectuais, então tem várias possibilidades. Isso, a gente pode enviar para vocês por e-mail, tá, os slides, e também lembrando, né, que apesar da pesquisa aqui que a gente falou, né, não ser, ter um foco também da pesquisa acadêmica, né, quando a gente vai ver as revistas, e hoje a maioria das universidades já colocam as dissertações e as teses liberadas para baixar, por exemplo, né, para a gente fazer um download online. A nossa ideia também, né, na verdade, quando eu pensei essa oficina com o Florentino, era a gente ver o quanto não tem justificativa para a gente falar, eu não vou estudar a África, eu não sei falar sobre a África, como é que eu vou falar de tal pensador? Como é que eu vou estudar? Tem que comprar um livro sobre esse pensador para ler, para poder ter tudo e tal. Nem sempre a gente vai poder, né, comprar um livro, parar, ler esse livro inteiro, fazer uma pesquisa assim, aprofundada, mesmo acadêmica, né? Às vezes a gente vai ler um material desse, vai pegar um documento desse de época, por exemplo, dá para ensinar Revolução Africana, né, a luta anticolonial, como o Florentino colocou, através desses documentos de época, assim, olha, gente, vamos ver aqui, analisar aqui a luta do partido e tal, não sei o quê. Não precisa estar na universidade, né? A gente pode pegar esses mecanismos e a gente levar para as escolas e a gente tentar transformar o mundo, né, como eu brinco, né, o chão de sala também pode ser transformado através de investimentos nesse sentido, né? Então, acho que isso é que a gente precisa
tá bem em mente, né? Que essa desculpa de eu não vou estudar a África, ou não vou ensinar a África, ou não vou fazer um curso de capacitação porque eu não tenho base e tal. Não, todo mundo, né, tem a base de chegar lá e estudar e de fazer a sua pesquisa, né, e procurar ajuda nesse sentido, né? Só mais uma coisinha, professor, que eu tinha esquecido de Diga. falar, sobre a História Geral da África, que é a coleção com 8 volumes, e tem também a síntese, que é organizada pelo Ministério da Educação no Brasil e não me recordo qual universidade, mas eu acho que é a Universidade de São Carlos, que tem a síntese, que é um resumo, meio que um resumo da História Geral da África, que está ali desde o chamado pré-história, que entre aspas, pré-história da África até o século XVI. E aí tem os 8 volumes, que vai desde esse período também chamado de pré-história da África até o finalzinho do século XX, se não me engano, a década de 80, que é o volume 8. Então, para quem tem curiosidade também sobre estudar sobre a história da África, tem todos esses volumes, é gigante, mais de 1000 páginas cada um, mas tem temáticas lá que você pode escolher, que você trabalhar sobre colonização, se quiser trabalhar sobre a questão do pan-africanismo em África, enfim, tem várias possibilidades nesse material que você quiser estudar. Tem essa coleção História Geral da África, organizada pela Unesco, e com esses volumes em que tem um resumo bastante interessante, um resumo, apesar de ser bem gigante, mas tem muito de história da África, e é uma pesquisa simples, você pode só pesquisar História Geral da África, o volume que você quiser, que já vai aparecer automaticamente na internet. Isso, cada um mais de 1000 páginas, cada volume. Ok, professor. Enquanto o professor volta, eu só gostaria de agradecer pela colaboração de vocês, por aceitar eu estar falando aqui, que eu também acabei de sair da graduação, então sou, digamos, imaturo no que diz respeito, estar à frente de uma oficina, então foi uma experiência bastante rica para mim, então mesmo só agradecer a colaboração de vocês, a paciência por estar aqui já quase 2 horas, né, 2 horas. Então, é isso, e a gente está aqui sempre para trocar ideias, para construir conhecimento junto, para falar de África, de intelectuais africanos, mas para falar de questões contemporâneas nossas, como cidadania, democracia. Então, a gente como estudante, como alguém que está construindo conhecimento junto, dentro desse espaço da academia, está sempre disponível para... Então, meu e-mail eu vou disponibilizar, vou mandar para vocês o material que eu tenho, que eu preparei essa oficina, eu vou mandar para vocês, então... à medida do possível, se vocês quiserem trocar ideias, trocar informações, trocar materiais que vocês têm aqui, pode me mandar, também o que eu tiver sobre África, intelectual africano, e mesmo história contemporânea também posso mandar para vocês, enfim, como eu disse, é um espaço de troca de conhecimentos, eu acho que também vai muito além de um espaço da oficina ou de uma aula em si. Quando eu estava ainda na UESP, às vezes eu passava o dia todo na UESP, as pessoas falavam, o que é que você faz aqui o dia todo? Eu falava, bom, eu acho que não é só as 4 horas de aula que é um espaço para a gente construir conhecimento, debater, às vezes a gente fica com um colega debatendo um certo tema, e às vezes você consegue fixar e construir um raciocínio mais crítico do que durante a aula, porque, querendo ou não, a gente, durante a aula, ainda tem muito aquilo de esperar sempre a iniciativa do professor. Por exemplo, eu era um pouco disso, apesar de eu tentar refletir sobre outras questões, mas não tem jeito, ainda fica aquela coisa de você, será que eu não estou aqui desviando do foco que o professor teria montado a aula? Então, ainda tem muito isso, talvez não devesse ter, mas ainda tem. Então, esse espaço de construção do conhecimento vai muito além das 2 ou 4 horas de aula ou das 2 horas de oficina. Então, a gente está sempre disponível para trocar ideias. Gente, eu peço desculpas que eu tive que desligar a câmera, porque... Desculpa, ligou uma pessoa do evento, na mesa da noite, talvez a gente tenha que fazer uma reformulação. Essas coisas acontecem, né? E aí, por isso, eu estou pedindo aqui desculpa para vocês e para o Florentino, porque eu precisei
desligar um pouquinho aqui, mas eu estava ouvindo vocês estavam falando. E eu penso, né, que a gente está num momento muito delicado do ensino e do entendimento da lei, né, cumprimento dessa lei de África, os indígenas, né, os povos originários indígenas, né? Então, tanta coisa, né? A nossa própria literatura afro-brasileira que ainda segue muito em debate, em construção, eu diria, de uma certa forma. Então, que a gente pudesse pegar essas fontes, né? E usar essas fontes a nosso favor, no sentido de que a internet, ela trouxe, eu acho que o que o Florentino propôs, né, é o que a gente chama hoje de letramento digital, né? Então, tem os sites, tem as fontes, né, tem a hemeroteca, tem o domínio público, né? Algumas pessoas vão até os cursinhos, né, que são aqueles sitezinhos, você baixa o livro. Então, assim, mas tem o material, a gente tem acesso a esse material, né? Agora, como a gente vai usar esse material? Como é que esse material, como é que a gente vai fazer, que o Florentino estava explicando, né? A questão da autonomia. Nós temos autonomia para as nossas pesquisas, nós não podemos esperar o professor, às vezes, do colégio, do curso, né? Que está falando de história antiga, ele não vai chegar, muitas vezes ele não vai falar dos povos do Cush, do Meroé, entendeu? De Napata, não vai falar dos povos núbios, né? Vai falar aquela história dos egípcios, hebreus e tal, tudo muito fechado, né? Então, cabe a gente se munir desses conhecimentos e fazer as demandas e fazer as nossas pesquisas e atrás da nossa autonomia também de pesquisa. Eu acho que o lado bom, se é que teve um lado bom, né, com a pandemia, foi a gente precisar recorrer a esse material. E o Florentino é um case de sucesso, assim, sabe? É um caso de sucesso mesmo, porque ele, poxa, a gente estava fazendo uma bolsa de PIBIC, tinha previsão de ir nos arquivos, de fazer uma pesquisa assim e tal, e aí a gente acabou fechado dentro de casa, tinha que fazer alguma coisa, então, né, essa busca aos sites e essa pesquisa mesmo, né, a esses locais, tem outros, tá, gente? Tem outros, obviamente, né? Amanhã nascem outros, né? Mas, assim, eu quero dizer que a gente tem que tomar muito cuidado, como ele bem pontuou no começo, né, com esses sites estilo Wikipedia ou esses blogs que às vezes colocam umas coisas sem citar nada, sem colocar nada, né? Então, sem referenciar. Então, a gente precisa, nesse sentido, a gente tem nesse sentido aí um caminho para desenvolver as nossas pesquisas, né? Desenvolver o caminho aí metodológico que a gente pode fazer para que a gente tenha uma base certa, né? Que nosso professor lá na frente vai falar assim, mas de onde você tirou isso e tal? Aí a gente vai lá, olha, site tal, referência tal, página tal, né? Artigo tal, de tal revista, né? E isso ajuda muito a gente, né? Eu queria saber, assim, eu acho que no fundo a gente ficou falando muito, né? E a gente não colocou, assim, tanto onde vocês estão, qual é o local, né, de fala de vocês, se é dos movimentos sociais, se é da academia, se é da escola, se é o interesse por África, se é o interesse da luta antirracista. Se vocês quisessem, se alguém quisesse se colocar e falar alguma coisa, né, Florentino, acho que seria legal, né? Isso, professor, seria bastante legal. O microfone está aberto, gente, não tenha timidez não, pode falar, que aqui a gente é todo mundo amigo. Ao longo de toda a fala, eu me lembrei de um artigo que eu li, não me pergunte a referência, porque eu não lembro, há muito tempo. Mas, enfim, é de um dossiê do Jornal de História, coisa assim, revista de História, que eu li. Que fala assim, que
o brasileiro pouco sabe sobre África, né? E o que sabe está errado. Então, a gente primeiro tem que aprender que a gente não sabe para depois ir pesquisar sobre África. Já que todo o conhecimento que a gente tem, na maioria, foi escrito por pessoas que não são africanos, né? São pessoas que tiraram, é que nem aquela coisa, tiraram a referência do imaginário, de um sonho, aí botou, eu vejo muito isso. E sobre a importância de estudar a África também, vale diretamente para o livro didático, né? Por quê? Porque o livro didático que eu usava na minha época de ensino médio, minha vida inteira, tinha 2, 3 páginas falando sobre África e era na época da colonização, que era mostrando os grilhões, só isso. Hoje não, hoje já melhorou um pouquinho, já tem um capítulo inteiro sobre os povos iorubás, sobre toda uma coisa. Melhorou um pouquinho, mas ainda está um pouco longe de estar perfeito. Então é muito importante, porque a gente vai descobrindo coisas. Eu já peguei, eu quero esses links todos, porque eu vou estar pesquisando, né? Enfim, achei muito interessante, muito bom mesmo. Vou ver se eu consigo adicionar alguma coisa na minha pesquisa. Vou falar sobre estética, mas tudo é válido. Com certeza, Ana Paula, com certeza. A gente, cada vez a gente sabe que a gente sabe menos, né? Tem um artigo de um filósofo que eu gosto muito, que é o Pauline Houghton Diz, que ele fala, né, que é preciso fazer a história da África pelos africanos, que na verdade a gente não faz a história da África no Brasil. Olha que interessante. A gente reproduz o ideal de África, né, que o outro mostrou para a gente, né? Então é sempre uma reprodução de África no Brasil, né? Eu estudei um intelectual senegalês chamado Leopoldo Senghor, que ele tem um artigo, eu já perdi esse artigo, mas assim, de vista, né? Mas ele tinha um artigo que falava que se você quisesse conhecer a África, era só você ir à Bahia. Que na Bahia era igual à África, né? Era, tipo, era uma minoria. Olha, eu tô muita vontade de ir na Bahia, só para ver mesmo esse negócio. É só para me tirar bem a curiosidade pro meu TCC. Então a gente vê assim que essas associações que a gente faz, né, são sempre representações assim, de uma África, né? E que eu penso o quanto que é interessante a gente ver que a gente está fazendo uma representação e que a África que a gente busca hoje é muito mais uma história das nossas raízes, né? Nossas raízes africanas. Gente, eu queria ouvir mais de vocês, a gente queria ouvir mais de vocês. Obrigado, Bruno. Agora que eu vi a sua mensagem. É real. É uma questão de conhecer a ancestralidade, sabia, professor? Na questão, por exemplo, eu vou trabalhar estética, mas é estética afro-brasileira que vem do africano. Então, eu tenho que ir lá, saber o que está acontecendo lá. Eu quero ver um pouco disso, né? Saber como funcionava lá e o que chegou aqui. Chegou um pouco modificado. Tudo está interligado. Exatamente, Ana Paula. O pessoal está um pouco tímido, mas eu gostaria de refletir sobre mais uma coisa para vocês pudessem colaborar, quem está... que essa questão que a gente está debatendo sobre a África intelectual e tecnologia, mas a gente pode pensar essas coisas cotidianas, mesmo que acontecem no nosso dia a dia, a questão do racismo. Não sei se vocês acompanham, mas provavelmente alguns sim, a questão dos podcasts. Então, um dos maiores podcasts do Brasil, que tem hoje, o Flow, que o pessoal gosta muito, o apresentador falou que um pensamento antirracista não teria problema de alguém ter um pensamento racista, que ele falou, não teria nenhum problema. Acho que ele até perdeu o patrocinador por causa disso. Então, para a gente ver o quanto essas pessoas ainda que têm influência, porque não é uma fala isolada, é uma fala de alguém que tem bastante influência, vem falar que não tem nenhum problema alguém ter um pensamento racista, que não é crime, que não tem nada a ver. Então,
para a gente ir refletindo sobre esses pontos. Então, a oficina, a gente está falando aqui mais sobre a África, mas a gente pode pensar nas nossas coisas cotidianas, nos eventos cotidianos do racismo que é muito forte no Brasil ainda. Então, se vocês quiserem falar também nisso, que se alguém se sente incomodado com isso, se alguém se sente afetado com isso, então é um espaço aberto para a gente refletir sobre esses pontos. Bom, acho que o pessoal está um pouco cansado. Fala, alguém ligou o microfone. Márcio, eu queria falar só um pouco, primeiro, dar boa noite para o professor Gustavo e para o Florentino, e parabenizá-los pela oficina, e também pelo evento, do qual eu já fiz parte da organização. Então, é um orgulho, acho que para a UESP, como a professora Mona falou, e a professora Marra, a professora Simone, esse evento para a UESP, e acho que é extremamente importante essas discussões. E eu, enquanto agora professor de História, ainda não estou atuando, mas já concluí meu curso, eu ainda sinto falta de algumas coisas em relação a esse estudo de História da África. A gente sabe que é impossível estudar tudo sobre determinados conteúdos, eu acho que a maioria deles, porque são séculos de história, de construção de narrativas. Então, eu acho que é impossível. E a gente teve a disciplina de História da África e Ásia com o professor Durão. Foi um período bem assim, complicado, que a gente teve que enxugar muito a disciplina por algumas questões. E aí eu sinto falta ainda de algumas discussões acerca da própria colonização. A gente viu alguns pontos, mas, assim, como eu disse, foi um pouco corrido pelo tempo que a gente tinha e a quantidade de conteúdo que a gente tem para estudar em 90 horas. Então, com todas as questões que a gente enfrenta, vai surgindo coisas que vão atrapalhando ali um pouco o andar da disciplina, e assim, de entender como foi essa descolonização ou decolonização, como já surge aí esse termo. Então, de entender como foi essa independência dos povos africanos em relação ao imperialismo. A gente acabou não vendo nem História da África e nem Contemporânea também, porque é uma disciplina extremamente densa, com bastante conteúdo, e quando você começa a discutir uma coisa, vai surgindo outras, vai surgindo questões que são importantes também, e aí acaba que alguns não são contemplados. Mas, assim, eu sinto falta ainda, e aí eu não estou culpando o professor por não ter feito essas discussões, porque eu sei da dificuldade que é trabalhar certos conteúdos e quanto isso rende. Não é uma falta da disciplina, assim, porque é tanta discussão importante que às vezes algumas passam despercebidas. Então, e aí é importante a gente ter esses sites, essas formas de pesquisa que acabam, como caso, eu tenho muita curiosidade, agora eu vou poder pesquisar sobre essas questões, sobre autores africanos, sobre conteúdos relacionados à história africana, que eu não tive na graduação e que agora eu posso ir atrás e conseguir ler. Eu acho que é por isso que eu estou dando parabéns para vocês em relação à construção da oficina, exatamente por isso. E esses eventos são
extremamente importante no momento que a gente enfrenta no Brasil e de uma forma geral também mundial, da questão do racismo, da questão da própria questionamento do que já vem sendo construído por pesquisadores, por intelectuais que estão construindo a narrativa e apresentar o quanto a história do Brasil foi cruel com os africanos que foram trazidos para cá, como a nossa história está conectada com a história do Brasil, com os povos africanos, então, e a gente vem sofrendo essa tentativa de desconstrução de tudo isso que já foi construído. Então, é importante essas discussões e eu dou os parabéns para vocês. E agora eu vou ter a oportunidade, a partir desses sites, de pesquisar mais. E, professor, você está me devendo alguns textos sobre essa questão. Então, Taça, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. E é isso. Obrigado, Márcio. E a gente também, o objetivo de fazer o UESP Negra é justamente a gente poder continuar essas temáticas, né? Não é só o estudo de história afro-brasileira e não é só o estudo de uma educação antirracista, mas é também uma história da África que está relacionada a isso, para a gente entender essa história da África. A gente tem também esses eventos, né? A gente também tem que participar desses eventos e tal. Agora, no começo do ano que vem, eu vou fazer o lançamento do meu novo livro sobre Sangora e Fanon, e aí a gente vai ter também a oportunidade de conversar sobre isso, mas eu brinquei, mas também falei sério. O Florentino, na monografia dele, explica um pouco dos processos de colonização português e francês, né? Então, ele faz ali de uma forma bem didática essa diferenciação. Mas realmente, a gente está fazendo a reformulação do currículo da UESP e já na próxima turma, penso eu, o nosso PPC sendo aprovado, vai ter uma disciplina História da África, que para quem não sabe aqui na UESP é História da África e Ásia, que aí toma muito tempo, não dá para a gente condensar tudo, em só 60 horas de aula, não dá, né? E aí agora a gente vai ter História da África, né, dos africanos, vai ser uma disciplina obrigatória, e uma das disciplinas eletivas que a gente vai fazer vai ser História do Oriente e do Orientalismo. Então a gente vai dividir aí um pouco para não ficar tudo misturado, né, em África e Ásia, que dá um maior trabalhão, né? Eu só queria agradecer também pelas palavras do Márcio e dizer que tem muito material sobre a questão de colonização, material que eu nem consegui ver. Tem muito material, eu posso passar para ele, porque é muita coisa, acho que não dá tempo de ler assim tão rápido o material que eu tenho, mas eu vou passar para ele. Fiquei feliz de saber que ele tem curiosidade, então acho que, não sei se ele tem um e-mail, se tem um e-mail dele, mas ele pode me passar e eu passo para ele, porque tem muito material que eu acho que ele vai achar interessante. Gente, e eu sugiro, né, para quem tá nessa mesma perspectiva que o Márcio, né, que veja lá na História Geral da África. Eu gosto particularmente do volume 7 e o volume 8. Tem tudo que vocês possam esperar lá, desde organizações políticas do panafricanismo, que é o que eu trabalho, até a poesia na África, sabe? As partes de pensamento intelectual, sabe? Então, assim, nacionalismo, construção dos nacionalismos, as lutas pela independência de vários tipos, né, de África, o que a gente erradamente, né, devido à visão do colonizador, a gente fala, né, eles falam lá, né, África francesa, África portuguesa, África, né, inglesa, e aí isso vai, né,
apagando as identidades, já que a gente está falando de identidade, mas foi o que a gente aprendeu e estava no nosso livro didático. É importante a gente descolonizar essas denominações, né? Gente, eu acho que a gente já está assim, um pouco adiantado, né? Agora, às 7 horas, a gente vai ter uma nova mesa sobre ensino de história da África, justamente contemplando isso que o Márcio falou. Espero que você consiga absorver ali alguma das coisas que os professores vão colocar. E eu quero agradecer muito vocês, que nós tivemos aqui 40 e poucas pessoas na nossa sala, né? Apesar da dificuldade, quero agradecer as monitoras, a mesa é pelo YouTube, é o mesmo canal que foi a mesa de abertura. Se alguma monitora puder botar aqui, acho que eu tenho aqui, peraí. Tenho, vou botar aqui. Vai ser a mesa de abertura e vão ser professores falando sobre a dificuldade de exercer, né, a história da África, da cultura afro-brasileira nas escolas, né? E agradeço a presença de vocês e, né, agora vou passar a palavra para o professor, né, que eu sou só o acompanhante aqui. Também agradecer primeiramente o professor que me convidou para essa primeira experiência, porque eu não sei se eu estava preparado, mas enfim, eu aceito que o professor já me ajudou bastante, então, e também gosta de desafios, para mim é super interessante. Quem me conhece sabe que apesar de minha timidez, eu gosto de falar. Enfim, então agradecer a todos os ouvintes que estavam aqui, aos monitores também, que desde o início já começaram a interagir, então já deixa o ambiente mais leve também, bastante interessante. E agradecer ao pessoal que assistiu até agora, que conseguiu ficar aqui, tinha quase 50 pessoas no início, ainda tem mais de 30, então mais de 2 horas, realmente é para pessoa que tem força, né, de vontade de participar desses momentos. Então é só agradecer mesmo, muito obrigado a todos pela paciência, e estamos aí. As meninas querem se despedir, dar um tchau. 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 Boa tarde. Tchau, gente. Tchau, Boa pessoal. tarde. Tchau. Até daqui a pouco na nossa mesa. Tchau. Fiquem bem. Até a mesa. Tchau. Obrigado aí por Obrigado, tudo, gente. Muito bom.